E o surgimento da varíola dos macacos acendeu um alerta entre os especialistas. Aqui no Rio de Janeiro, a Fiocruz realiza uma capacitação para profissionais de saúde da América Latina, que vão aprender mais sobre o diagnóstico da doença. A ideia é preparar a região para uma possível emergência sanitária. Quem está na Fiocruz e traz os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Maurício de Almeida. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Flávia. Esse treinamento tem justamente esse objetivo de divulgar o conhecimento de uma doença que há muitos anos estava afastada da América Latina. Com isso, os profissionais de saúde vão ser preparados e vão conseguir diagnosticar mais rapidamente os casos para tratar e isolar esses pacientes, evitando que outras pessoas sejam contaminadas. Profissionais de 7 países participam desse treinamento aqui na Fiocruz. Para saber mais detalhes sobre esse curso, sobre o que está acontecendo aqui, vou conversar com Lourdes Oliveira, que é pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz. Lourdes, é muito importante a divulgação desse conhecimento científico? Com certeza. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos que nos ouvem. É absolutamente fundamental, porque nós começamos a observar uma rápida disseminação de casos em áreas que não eram endêmicas. Então, é muito importante que todos os países se preparem para poder fazer a confirmação de casos suspeitos. Então, na verdade, essa é a primeira capacitação latino-americana oferecida pela OPAS aqui na Fiocruz, justamente para preparar nossos 7 países, incluindo o Brasil, para fazer o diagnóstico de monkeypox. Então, dessa forma, os casos suspeitos podem ser efetivamente confirmados com relação à doença, de modo que a gente possa fazer a ação e a intervenção necessária, seja de vigilância, seja de saúde pública e atendimento, isolamento e identificação e monitoramento dos contactantes. Esse treinamento envolvendo outros países é importante para criar uma barreira epidemiológica, né? Com certeza. Na verdade, é uma ação da Organização Pan-Americana de Saúde para fortalecimento da vigilância na região. E claramente é importante, nós já tivemos casos na Argentina, no México, então é muito importante que os países fronteiriços, façam essa vigilância, estejam preparados para poder fazer o diagnóstico e a confirmação dos casos suspeitos nos diferentes países. Tá certo, muito obrigado. E agora, falando sobre a Covid, nós vamos conversar com a repórter Priscila Terezo, que está em outro ponto aqui do Rio de Janeiro e tem os dados dessa pandemia. Conversando com você, Priscila, boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. A taxa de positividade tem crescido no estado do Rio de Janeiro. Nas últimas 24 horas foram confirmados 5.727 casos novos da doença, com 10 mortes. Nos últimos dias, 40 leitos foram reabertos para atender aos pacientes com Covid. Hoje, em todo o estado, 16 pessoas esperam por um leito em enfermaria e 26 pacientes adultos aguardam por vaga em UTI. Na capital, onde os leitos estão concentrados no Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz e no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a taxa de ocupação chegou a 50%. São 118 pacientes internados no momento. Por causa desse aumento de casos, algumas prefeituras reforçaram a recomendação do uso de máscara, especialmente em escolas e unidades de saúde. É o caso das prefeituras de Nova Iguaçu e de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, de Cabo Frio, na região dos Lagos, e de Campos, no norte fluminense. E a Fiocruz divulgou hoje o boletim Infogripe, que indica uma tendência de aumento de casos de Covid entre as ocorrências de síndrome respiratória aguda grave. Foram 69% de casos confirmados para Covid nas últimas 4 semanas em todo o país. O estudo ainda aponta um aumento de casos de morte por Covid no total de óbitos por vírus respiratório. O coronavírus é responsável por 92% dos casos. O boletim indica ainda o crescimento de casos positivos em todas as faixas da população adulta. Nas crianças e adolescentes até 11 anos, há indicação de estabilidade. A gente ressalta que manter o esquema vacinal completo ajuda a evitar a propagação da doença. Então, quem ainda não tomou a segunda dose ou a dose de reforço, deve procurar um posto para se imunizar. Flávia. Obrigada, Priscila.